Ela tem um templo para ela, numa cidade que chama Dendera, né? É o templo da Hathor mesmo, né? E Hathor, o nome Hathor significa recinto ou casa de Horus, né? E ela é a deusa, assim, eu diria a mais, ou uma das mais cultuadas, que depois ela é a mais cultuada, levando em consideração a história mais antiga do Egito, né? Depois ela foi se modificando, né? Foi tomando outras formas aí, né? Tem alguns textos que eu achei, inclusive, né, de história, assim, que fala que depois, na segunda era lá do Egito, a Hathor foi conhecida como a Ísis. Enfim, eles tinham essas coisas assim meio de transitórias, né, com os deuses. Mas enfim, então Hathor é a casa de Horus, né? Ela era a deusa que era considerada, vamos dizer assim, a esposa, né, de Horus. Eles não usavam esse termo esposa, né? Na verdade era eles falam aqui no texto, era a parceira de Horus, né? Então, assim, as coisas que ele precisava, ela fazia a parte do feminino, né? Ela é representada com um disco solar em cima da cabeça, no meio de 2 chifres de boi, né? Isso porque ela é filha do deus Ra, que é o deus Sol, né? Então, ela traz esse disco solar como uma herança, né, do pai dela, que é o deus Ra, e essa alusão, né, aos bois, às vacas, né, ao chifre, porque existiam muitos rebanhos de bovinos naquela região ali, né, e ela era considerada a guardiã dos rebanhos e das plantações, principalmente as plantações de papiro, né, tanto que tem várias representações que ela tá com um cetro de palmito de papiro. É um palmito mesmo, como se fosse um bambuzinho assim, e ele tem uma flor na ponta, né? Então tem alguns desenhos que tem essa florzinha do papiro bem estilizada, porque era uma marca dessa deusa também, né? Tem outras representações que ela aparece o corpo de mulher com orelhas de vaca, né? Segurando um cetro com uma cabeça de cervo, né? Aqui, gente, assim, eu tô olhando porque eu fiz uma pesquisa mais profunda, assim, para poder falar para vocês, né? Ela, essa deusa, assim, de tempos em tempos, vamos dizer assim, de alguns séculos para alguns séculos, no Egito, ela mudava um pouco a designação dela, tá? Oi, minha gata, gente, tá atacada hoje. Veio puxar meu fio aqui. Então, ela era uma deusa que ela tinha várias identificações, seria isso, né? Então, aqui, entre algumas das denominações, né, que ela era citada, ela pode aparecer como a grande vaca selvagem, a distante ou a senhora do Oriente, pois ela era a senhora das terras distantes, dos desertos e das terras estrangeiras. A senhora turquesa ou a senhora dourada, porque também era a deusa dos mentais e dos minérios. Submundo, porque ela era a protetora dos mortos. Tem um dos mitos, né, a respeito da Hathor, é que ela ajudava na passagem dos mortos a vida eterna, né? Vamos dizer assim. Ela que levava as pessoas, né, até a balança do Anubis, né? Então ela facilitava esse caminho. Seria essa a ideia, né? Que mais? Então, tem uma parte da mitologia da Hathor que diz que ela era muito venerada, né? Muito popular na antiguidade egípcia, né? E ela era uma deusa com múltiplas faces, né? Que era isso que eu falei para você, ela tinha várias representações e várias
designações também, ela cumpria com vários papéis, mas a sua natureza era benigna, né? Mas ela era uma deusa também que era muito relacionada à fúria e destruição, porque a Hathor, ela é filha do deus Ra, né, que é o deus Sol, e na mitologia, né, ela é retratada como a vingadora do seu pai. Quando os homens se voltam, né, se revoltam contra ele, contra Ra, ela é que faz essas manifestações de vingança em relação à humanidade, né, em relação ao ser humano. E aí é o momento em que ela se torna a deusa Sekhmet, que é a deusa leoa, né, que é a patrona das guerras e das batalhas. Tá? Então existem essas transições a respeito da Hathor, né? E eu acho isso muito interessante, porque assim, fui estudando um pouco mais sobre ela e fui entendendo essas múltiplas facetas, né? Essas múltiplas representações que ela poderia ter. Eu comecei a fazer uma correlação de que a Hathor, né? A gente pode dizer assim que ela, a mitologia dela, né, pelo menos, é uma mitologia que é bem aproximada da vida das pessoas reais, né? Porque se a gente for ver, quando a gente pensa na mitologia de um deus, né, um deus grego, um deus romano, né, um deus egípcio, a gente pensa, ai, gente, bati, desculpa. A gente pensa no deus fazendo só aquele papel dele. Ah, então é o deus da guerra, é o deus da sabedoria, é o deus do não sei o que, do não sei o que lá. E só fazendo aquele papel, né? A Hathor não. Ela desempenhava vários papéis, ela cumpria com várias funções, né? E em várias funções ela estava, assim, prestando apoio aos outros deuses, né? E até aos humanos também, como a guardiã e a protetora dos mortos, né? Como eu falei para vocês, que ela ajudava nesse processo de transição da morte, né? Eles acreditavam. Então eu achei bastante interessante esse aspecto, né? Em outras partes da mitologia também fala que a Hathor, ela era considerada a mãe simbólica, né? Então ela era como se fosse a mãe divina do faraó, né? Inclusive eu tenho o tarô egípcio e a papisa, ela é representada como a deusa Hathor. Ela está no trono, ela tem aqui o disco com os chifres. Outras características aí que estão relacionadas a essa deusa é que ela é ligada também, né, à fertilidade, né, e às capacidades também de... Peraí, não, é o seguinte, gente, voltando aqui. Em outras versões mitológicas, né, mais antigas, a Hathor era venerada, ela era